João Carlos Silva, faz favor. Não, é melhor falar dali que isto está a ser gravado e a dali ouve-se melhor. Muito boa noite. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, queria cumprimentar Vossa Excelência pela felicidade da organização deste debate e queria dizer que silêncio na... é com muita honra que estou neste púlpito, porque acho que aqui se servem os interesses de São João da Madeira, e enquanto estava a ouvir as apresentações fiz um papelito só para ser mais rápido, este pelo menos não desformata. O que é que se passa? Eu achei que era muito importante este debate, desde que fosse um debate que pudesse contribuir para mudar posições. Porque se é um debate em que as posições dos partidos, que é quem vai decidir isto, estão pré-definidas, isto transforma-se num esgrima de argumentos. Num campeonato de argumentos e depois, no fim, provavelmente não há piscina. Agora, se alguém pode mudar de opinião em função do que se debater aqui, então isto foi uma excelente iniciativa. Gostava também de referir alguma coisa, algumas dúvidas que se me assistem da interpretação do que foi a deliberação da Câmara sobre a abertura do concurso. O que li que o Dr. Luís Ferreira fez o favor de mostrar foi que o debate, a Câmara Municipal aprovou o caderno de encargos e o projeto. Portanto, isso já não se discute. Eu penso até que houve unanimidade nisso. Portanto, eu não discuto se são 2 pistas, 4, 6, 10. Se entra pela Avenida do Brasil, isso a Câmara já aprovou. O concurso está lançado, o projeto está aprovado. O que se discute é aquela linha. Ora bem, o Dr. Luís Ferreira referiu, e muito bem, diz lá, a Câmara reserva-se o direito de não adjudicar se não obtiver uma comparticipação comunitária superior a 80%. Não diz lá que a Câmara não aprova se não tiver 80%. Portanto, isto permite, de facto, um debate. Se for 80, mais de 80, de certeza que seria adjudicado. Se é menos, há que discutir. Portanto, eu normalmente estou quieto em minha casa, não percebo nada de contabilidade, mas de orçamentos ainda vou perceber alguma coisa, mas eu recuso-me totalmente a alinhar no discurso da contabilidade. Porquê? Porque a grandeza do investimento não é nada por aí além, por um lado, é um investimento que está perfeitamente dentro da capacidade de endividamento da Câmara, como já disse aqui o Sr. Engenheiro Jorge Cortês. Portanto, esse discurso de uns inauguram e outros pagam, eu nele não alinho. Quer dizer, a não ser que essa questão do inaugurar seja relevante, eu sugiro já que se adie a inauguração para o fim do pagamento da piscina. Por outro lado, porque é que eu achei que devia dar a cara nesta altura? Porque, por um lado, esta piscina me parece um investimento de enorme importância, de enorme relevância, quer a decisão seja no sentido de a fazer, quer de não a fazer. Porque é preciso ter uma consciência muito forte daquilo que se vai fazer. Quer seja para decidir investir, quer seja para decidir não investir. E, portanto, achei que devia dar um contributo para isso. E, por outro lado, também acho que há uma necessidade. Este caso da piscina, para mim, é muito mais importante sobre o que ele significa quanto à forma de fazer política. E é aí que eu queria colocar a tónica. Que é assim, a forma de fazer política não pode ser o discurso da Troika. O discurso da Troika, aplicado a nível nacional, provocou uma fuga de portugueses para o estrangeiro. Curiosamente, o Partido Socialista, e muito bem, opõe-se veementemente ao discurso da Troika. O discurso da Troika, aplicado em São João da Madeira, pode provocar a continuação da perda de centralidade de São João da Madeira, a saída de jovens de São João da Madeira e a não atração e São João da Madeira não ser um polo de atração
regional como deve ser. Todos nós sentimos que Santa Maria da Feira se tornou o polo de atração do Entre Douro e Voga. E fê-lo ultrapassando São João da Madeira. Porque eu recordo que São João da Madeira foi a primeira cidade, tirando a capital distrito, a ter um estádio municipal relevado com pista de atletismo. Foi a primeira cidade, tirando a capital distrito, a ter um pavilhão gimnodesportivo coberto. Foi a primeira cidade, tirando a capital distrito, a ter um cinema. Já terminou o tempo. Já passaram o meu tempo? Não. Sim. Já? Então vou terminar muito facilmente. Na minha opinião, a não construção da piscina é um erro brutal. E o custo deste investimento é uma ridicularia, comparando com a capacidade de endividamento da Câmara e comparando com a relevância do investimento para continuar a afirmar São João da Madeira. A minha mãe e o meu pai venderam mantas para pagar a hipoteca do pavilhão gimnodesportivo. Muito obrigado. Segue-se o Sr. Deputado Rodolfo Andrade. Vamos procurar respeitar os tempos, porque mesmo com 5 minutos isto já se vai prolongar um bocado. Não? Pode começar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, iniciar por saudar o Sr. Presidente e a mesa da Assembleia Municipal pela excelente iniciativa que está a levar a cabo. Muito obrigado. Era uma promessa eleitoral, é uma forma de trazer os sanjonenses a debater política, a debater o futuro da cidade e a debater aquilo que é realmente essencial para a melhoria do nosso concelho. E o debate está-se a fazer, está-se a esgrimir argumentos, está-se a pôr prós e contras em cima da mesa. Este sim é o verdadeiro debate sobre um projeto para São João da Madeira. E o debate está-se a fazer bem, ou estava-se a fazer bem, até ao ponto em que colocam aqui um grande problema em cima da mesa. Meus senhores, eu não sou nem mais nem menos sanjonense por concordar ou discordar das piscinas ou de qualquer empreendimento. Eu sou sanjonense, nascido, criado, estudado, casado, tudo mais alguma coisa, e hei de sê-lo sempre. E hei de sempre lutar pela minha terra, esteja ou não a favor das piscinas. Mas eu estou a favor das piscinas. E o Partido Socialista está a favor das piscinas. E tudo fez para levar a cabo, ou tudo tem feito para levar a cabo este empreendimento avante. Acontece que existem alguns pressupostos esses que o Partido Socialista colocou em campanha eleitoral, pressupostos esses que foram discutidos e debatidos em sede em reunião de Câmara Municipal, e pressupostos esses que também foram acordados com o atual Executivo. E aquilo que nós estamos aqui a fazer, ou que o Partido Socialista está aqui a fazer, é única e simplesmente ser coerente com aquela que é a nossa, que sempre foi a nossa postura em relação a este projeto, coerente com aqueles, e sério com aqueles que foram os eleitores que votaram em nós e que nos deram a sua confiança. Porque em relação ao projeto somos claros, o projeto é bom. Aliás, todos os projetos, por norma, são giros e até são bons. Eu não me lembro até sequer de ter visto alguma maquete feia ou que me assustasse. Não, as maquetes são giras, os projetos são bons. Bem, e eu não estaria à espera de outra coisa senão de um projeto espetacular de um gabinete como é o gabinete do Sr. Arquiteto Souto Moura. Não estaria à espera de outra coisa. Aquilo que o Partido Socialista põe em causa é para além disso. É a questão de viabilidade e de sustentabilidade financeira no futuro. E aí já temos algumas reservas, nomeadamente com o estudo de viabilidade económica e financeira que aqui foi apresentado. A Gesteluz, com toda a credibilidade e todo o respeito que tenho pela empresa, mas se isto fosse a minha empresa, eu provavelmente contrataria ou mandaria fazer outro estudo, porque não queria que a minha empresa entrasse em dificuldades no futuro. E o que é certo é que no estudo que aqui foi apresentado, em certas circunstâncias se compara alhos com bugalhos, e isso não é possível. Eu não posso comparar uma receita de um projeto com a receita de outro projeto e incluir variáveis diferentes. Não cabe na cabeça de ninguém
como é que um projeto com uma área ou com uma área de atuação muito maior apenas tem um aumento muito pouco significativo no que diz respeito aos recursos humanos. Não cabe na cabeça de ninguém como é que a futura piscina, com uma área útil de água 3 vezes superior, vai gastar quase 1/3 daquilo que gastam as atuais piscinas. E, portanto, há erros no estudo de viabilidade económica que nos remetem para muitas dúvidas, e essas dúvidas foram, e muito bem, aqui explicadas pelo vereador do Partido Socialista. No que diz respeito à verba propriamente dita, há aqui algumas questões que eu coloco, muito concretamente também ao Sr. Presidente da Câmara, ou à Gesteluz. Consegue-nos garantir que esses números que apresentam aí e que serão e que dizem respeito aos financiamentos a contratar, se são rigorosos? Se a Câmara não irá contratar mais do que, e eu apontei aqui, peço desculpa, se a Câmara não irá contratar mais do que os míseros 280 mil euros na banca normal. Gostaria de saber. Também não se compreende como é que se apresenta um estudo de viabilidade onde para umas obras para a atual piscina consegue-se ter uma ideia dos custos financeiros, mas para a piscina futura já essa ideia é um bocadinho vaga. Portanto, há alguns erros no estudo de viabilidade económica que não se entendem, não se compreendem e que deviam estar melhor explicados. Só assim o estudo de viabilidade se torna verdadeiro. E colocava também aqui uma pergunta, só para terminar, só uma pequena dúvida concreta que eu queria colocar, nomeadamente ao vereador do Partido Socialista, que era em relação à verba que a Câmara, para além da verba já estipulada pelo CREN e que a Câmara terá que despender, se existem projetos, se o Partido Socialista identificou projetos. Senhor, o senhor está a transgredir as regras. É preciso respeito por esta iniciativa. Passa na validade do debate. Está bem, mas eu estou a dirigir o debate e o senhor está aí para intervir na sua vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu queria colocar ao vereador do Partido Socialista é se identificou projetos concretos que ascenderiam a estes 3,7 milhões de euros e que de alguma forma seriam melhores ou benéficos para a população de São João da Madeira e que poderiam até projetar São João da Madeira no âmbito regional e até nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Já temos aqui perguntas feitas ao Gesteluz. Vamos ouvir mais 2 ou 3 intervenções. Se houver mais perguntas, depois eu dou-lhe a palavra para esclarecer essas dúvidas. Quem é? João Araújo. Preciso carregar. Portanto, está a luz acesa. Está. Boa noite a todos. Antes de mais, quero felicitar o Sr. Presidente, já que várias vezes foi dito isto, mas não quero mais, porque não é um hábito e, portanto, é bom que passe a ser um hábito que iniciativas deste género sejam mais vezes realizadas, porque é a forma, de facto, de a gente vir aqui à Assembleia Municipal cheia de pessoas e, portanto, interessadas na vida da sanjoanense. Eu vou ser muito breve e ver se não tenho os nervos à flor da pele, porque isto são coisas que têm que ser tratadas com serenidade e não com muitos nervos, porque senão as pessoas atrapalham-se todas. E eu vou ser muito breve e vou tentar ser o mais objetivo possível. E era o seguinte, eu queria fazer 2 perguntas. Uma ao gabinete do Sr. Arquiteto Souto Moura, e era muito simples. Queria saber, não é, se é possível responder, quais foram os pressupostos que levaram a efeito para chegar à conclusão que este tipo de projeto era o mais necessário para São João da Madeira. O outro é para o Sr. Presidente da Câmara, o qual cumprimento, já há muito tempo não o via, que é o seguinte: eu ouço falar muitas das vezes em novo estudo sobre as piscinas novas e fala-se das piscinas velhas.
Ora bem, eu gostaria de saber se só se pode comparar o que é comparável e não o incomparável. Ou seja, eu gostaria de saber se há algum estudo, algum projeto de requalificação das piscinas velhas para saber quanto é que efetivamente custam e quanto é que elas vão custar e qual é a sua eficiência energética, tudo isso, porque só depois disso tudo feito é que eu posso comparar com as piscinas novas. Porque é um erro, penso eu, não é? Estar a comparar as piscinas atuais, que têm, como é que se chama? Têm rupturas de águas, têm isto, têm aquilo, têm muita coisa, eu falo porque penso que tenho algum conhecimento de calça, não é assim? E com umas piscinas que vão ser feitas novinhas. É uma coisa de eu estar a comparar um prédio em ruínas com um prédio novo. É evidente que o prédio em ruínas tem muitos mais custos. E, portanto, eram estas duas perguntas e que eu gostaria de fazer, e sou muito breve, e gostava de saber se, concretamente, qual era a resposta da parte do gabinete do arquiteto Souto Moura, como da parte do Sr. Presidente. E já agora uma recomendação. Isto era bom, meus senhores, era bom, e falam uma pessoa que tem 40 anos de profissional ligado ao desporto, não são 40 dias, nem se lembra das piscinas só hoje ou dos pavilhões, são 40 anos dedicado ao desporto como profissional, não é? Gostaria de saber para quando, e volto a referir, existirá em São João da Madeira um plano estratégico de desenvolvimento desportivo, porque de facto, talvez metade das questões que estão aqui a levantar e a discutir, talvez não se levantassem. Muito obrigado. Mais uma intervenção e depois dou a palavra aos nossos convidados dos gabinetes técnicos e ao Sr. Presidente da Câmara, que também foi interpelado. Sr. Deputado Jorge Cortês, faz favor. Peço-lhe que respeite o tempo, se faz favor. Quanto tempo? 5 minutos. No máximo. Bom, vou tentar gastar só 2 minutos e meio. Eu acho que foi muito importante a intervenção do nosso conterrâneo, Dr. João Carlos Silva, porque para além de ter sido uma intervenção de grande sentido político, foi também uma intervenção bastante reflexiva. E quero bater numa questão, que é a possibilidade dos atuais fundos do CREN, que nos permitem uma diminuição do custo de cerca de 3 milhões de euros, ou da possibilidade ou da impossibilidade de eles não se estenderem no tempo. Isto é, se nós não aproveitarmos agora, provavelmente, estas coisas do futuro nunca se sabe, não vamos ter oportunidade, e quando quisermos construir as piscinas, vamos construir com mais 3 milhões de custos, não é? Porque esta fatia não dá. Por outro lado, não vale a pena, meus senhores, discutirem muito a questão técnica da piscina velha. A piscina velha é, para quem tem noção do que é queima e do que é combustíveis e do que é consumo de combustíveis, é como o meu carro velho, que qualquer dia tenho que o encostar e porque não tenho dinheiro do CREN para comprar o novo, passo a andar a pé. Tenho dito. Muito obrigado. Vamos então dar a palavra ao Sr. Dr. Tito Pereira. Sim, se faz favor. E depois à senhora engenheira Isabel Sarmento, ou a quem achar melhor do vosso gabinete, e seguidamente ao Sr. Presidente da Câmara, que foram as pessoas interpeladas, também te fizeram uma pergunta. Está bem. Portanto, eu agradeço que tome o mínimo de tempo possível, nunca mais do que 5 minutos.
Bem, boa noite novamente. Sr. Presidente, se calhar enganamos no sítio ou no convite. Porque quando nos convidaram para estar aqui presentes, foi para explanar um assunto de forma técnica, objetiva e com seriedade. E julgo que todos somos pessoas honoráveis e merecemos respeito. E, portanto, eu sou um profissional, dou o meu melhor sempre que faço a minha atividade. Trabalho numa empresa que tem 20 anos e tem méritos reconhecidos. E, portanto, eu não vou aceitar que coloquem em causa a honorabilidade do meu trabalho, da minha seriedade, da minha objetividade e da minha entrega. Não vou aceitar. Há política, o que é da política. Há aquilo que é profissional, aquilo que é profissional. Não vou admitir faltas de respeito comigo, com o meu trabalho, com a minha capacidade e com a minha empresa. Não vou. Peço desculpa, mas não vou. O senhor não pode falar sem se inscrever, Zé Manuel. Mas é por tudo falar. Eu não espero. Zé Manuel, por favor, não estrague a sessão. Para não dizer mais asneiras. Nós temos de respeitar o direito à palavra, E, mas portanto, dentro das regras. eu entendo, retomando o assunto, eu entendo que este assunto possa ser discutido e merece a maior discussão para São João da Madeira, e entendo como alguém e um profissional que tem atividade cívica, que tem atividade política e que tem atividade profissional, que os investimentos e que a utilização dos bens públicos sejam decididos, discutidos e que haja investimentos otimizados e investimentos ao serviço da população. Sim, senhora, entendo isso. E aceitamos este convite, depois do trabalho que realizamos para a Câmara de São João da Madeira, aceitamos esse convite com esse objetivo, de vir aqui discutir aquilo que tem que ser discutido, mas com seriedade e honorabilidade. Mas e é isso que respeito. se pretende, Sr. Doutor. Portanto, Com quero, certeza, por favor, com certeza. restringir-se às perguntas técnicas. Certo. Se é Como que eu costuma pretendo. dizer, Sr. Presidente, quem não sente não é filho de boa gente, e eu Sim, sou mas filho de isso boa já é gente, uma questão do seguramente. foro pessoal. Foram feitas uma série de considerações, algumas delas enunciadas várias vezes, relativamente às projeções, aos custos, etc. Tomei algumas notas, eventualmente poderei não responder a todas as situações, mas queiram fazer o favor de me as colocar todas, terei todo o gosto em responder. Aquelas que eu não responder agora. Relativamente a uma das primeiras questões, relativamente à seriedade ou à questão dos custos operacionais e dos custos nos custos da nova piscina, uma vez que os custos atuais são aqueles que são efetivos, são conhecidos, aquilo que serão os custos novos são projeções, podem estar mais ou menos acertadas, no entanto, as projeções que nós realizamos foram projeções sérias, com base nos dados técnicos, essencialmente nos consumos energéticos e na alta capacidade de eficiência que a nova piscina permite obter. Ou seja, a informação que temos é que vamos ter uma piscina altamente eficiente, como não existe nenhuma no país, e que vai ter uma certificação LEED única e provavelmente única na Europa, como foi transmitido, com alta capacidade de poupança. Relativamente à comparação dos custos da nova piscina com esta piscina, a situação consegue-se através e sobretudo dessa poupança. Muito em termos dessa poupança. Aquilo que são, eventualmente, derrapagens ou considerações ou de custos e que estamos a considerar, imagine-se, custos alarmantes de conservação na nova piscina e que não estamos a considerar custos na nova piscina ao longo dos anos, não é verdade. O que estamos a comparar, e permita-me a correção, quando estamos a analisar uma decisão de investimento, temos sempre duas decisões que estão em cima da mesa. Uma é a decisão de investir, a outra é de não investir. E de não investir é manter a situação atual. E uma tem que ser pesada quanto à outra. Isso é que é o investimento, é a decisão de investimento. E nessa situação, fazendo a comparação, nós efetuamos, para acautelar o funcionamento da nova piscina durante mais uma quantidade de anos, entendemos estimar custos de investimento que serão necessários para que ela acautele esse tempo de funcionamento. Esses custos, no essencial, são de 300 mil euros do investimento inicial nos anos iniciais e de 10 mil euros que nós consideramos ano
Porque é difícil estimar algo que nós sabemos que está numa piscina, nas situações que está. Porque, efetivamente, a questão é o seguinte, é que são 430 mil euros no total. 430 mil euros no total de investimento de beneficiação na atual piscina que nós estamos a considerar. O que fizemos foi assumir 300 mil euros nos anos iniciais e repartir uma quantificação anual de 10 mil euros, precisamente porque não sabemos as necessidades do investimento numa piscina com esta idade. Numa piscina nova, obviamente essas necessidades nos anos iniciais são irrisórios e não se consideram. A questão é, e então porquê que dividiu isso nos anos todos? Precisamente para calcular essas necessidades de investimento ao longo do período. E o que é que acontecia se eu considerasse os 430 mil euros, então, em vez de fazer investimentos anuais de investimento na piscina nova, e se eu considerasse tudo na fase inicial, o que é que isso acontece? Se eu calcular o resultado atualizado líquido, agrava uma situação. Porquê? Porque eu estou a pôr a despesa agora. É claro que a despesa futura tem muito menos valor de atualizado agora. Portanto, o resultado ainda seria muito pior se eu fizesse isso. Mas imagine-se, eu estou a considerar muito investimento de conservação e beneficiação na atual piscina. Eu estou a considerar 430 mil euros. Os números de referência do CREN para beneficiação e investimento em piscinas existentes, atenção, sem ampliação, portanto, manutenção do que existe, na quantificação dos planos de água do que existe, são de 1,5 milhão. Eu estou a considerar investimento de 430 mil euros. A estes 430 mil euros estamos a adicionar os 250 mil euros do estudo, que obviamente tem que ser considerado como um custo, que é um custo que o município tem, havendo ou não havendo disto piscina, porque já foi feito o estudo, já foi pago. Tem que considerar isso como um custo. É um custo de análise. Portanto, são 680 mil euros. Daí esse investimento. Eu agradeço que conclua, Sr. João. Certo, mas é que fizeram muitas questões, percebe? Pode ser que façam mais a seguir. Certo, mas ou as pessoas querem esclarecimento, ou então eu não consigo esclarecer. Sim, estamos perante essa situação. Eu sei, mas o relógio relativamente aos custos de funcionamento, nós estamos a considerar custos de funcionamento na nova piscina, desde já, anualmente, na ordem dos 77 mil euros. E estamos a dizer que não estamos a considerar custos de funcionamento e custos de operacionalidade e de manutenção. O que dá, se nós fizéssemos uma projeção dos custos de operacionalidade, de manutenção e de reparação na nova piscina, mais de 1 milhão de euros no período acumulado. Portanto, muito mais até do que seria a manutenção que nós estamos a considerar na piscina atual. Relativamente a diferentes valores que foram avançados e que primeiro era um payback de 6 anos, depois era um payback de 17 e agora não se sabe qual vai ser o payback e porque antes tínhamos IVA e agora não temos IVA, etc. Temos que esclarecer que a primeira versão do estudo foi feita com um conjunto de pressupostos e esses pressupostos vieram a ser alterados. E os pressupostos da primeira versão do estudo, como está lá definido, era de que a Câmara pudesse vir a obter um financiamento de 80% aplicado ao custo elegível total, considerando inclusive o pró-rata. O que é que isso quer dizer, o pró-rata? O IVA pró-rata, atualmente, da Câmara é 9%. O que quer dizer que 91% daquilo que é despesa de IVA é custo para o município. E na primeira fase do estudo está considerado esses 91% do custo do IVA e fazendo uma taxa, aplicando a taxa dos custos elegíveis de 80% a isso tudo. O que dava um financiamento substancial do investimento, que era a situação ótima. Ou acham que todos nós que estamos a trabalhar no investimento não gostaríamos que o FEDER, que o ON2, que a União Europeia financiasse isto a 80%, a 90% ou até a 100%? Claro que gostaríamos, mas isso é uma decisão do município, não é? Quem é que define a taxa de cofinanciamento? Não é o município, é uma variável que não está nas mãos do município, nem nenhum investidor decidir qual é a taxa de cofinanciamento. Essa é uma taxa que é definida pelos decisores políticos e pelos decisores públicos portugueses. Está para além daquilo que é o município. Saiu um aviso de candidatura possibilitando uma taxa de cofinanciamento de 70%. 70% era excelente, continuaria a ser muito excelente. Só que aplicando a taxa de 70% aos custos elegíveis que nós tínhamos considerado inicialmente, ultrapassaria um montante daquilo que eles fixaram, que foi o teto máximo de apoio nos 3 milhões. O que limitou imenso a capacidade do município. O que faz esse desfazamento de haver números diferentes do payback. E porquê que agora na segunda parte do estudo
Nós não incluímos o IVA e parece que estamos a omitir uma parte do IVA e a dizer que o projeto vai custar 5,3 milhões, quando afinal, com o IVA incluído, vai custar 5,7? É porque nós, no primeiro pressuposto inicial do estudo, nós conseguiríamos ter 80% e pôr 91% do IVA a ser financiado através dos fundos comunitários. Agora nós temos que ter atenção. Temos que analisar quais são as possibilidades do município e ver o que é que o município pode fazer e ter uma relação de otimização daquilo que é as capacidades de dedução e de impostos. O que é que acontece? Na nova piscina, nós vamos ter... o município tem uma atividade mista, ou seja, é um passivo misto, é enquadramento em efeito de IVA. Realiza atividades que conferem direito à dedução e atividades que não conferem direito à dedução. Por isso é que utiliza, na sua atividade cotidiana, comum, corrente, um prorata de 9%. O que é que se aplica neste caso? O Código do IVA, atualmente, permite que, nas operações que elas próprias vão ter uma atividade mista, a natureza da dedução desse IVA não tem a ver com a natureza e com o facto do regime que a entidade tem, mas com a natureza objetiva do que é que esse investimento vai ser permitido lá fazer. Na nova piscina, nós vamos ter, para além daquilo que é a atividade da natação, um conjunto de outras atividades que vão ser dedutíveis. E, portanto, existem critérios para calcular qual é a proporção de dedutibilidade da capacidade do IVA, e esses critérios que estão calculados permitem que o município consiga deduzir cerca de 50% do IVA. Eu peço-lhe desculpa. Não, isto são dados concretos. E, portanto, eu sei, mas é que nós estamos todos limitados, todos. Aquilo que é o investimento do município, por isso é que não aparece o IVA agora nestas comparações, porque a comparação foi feita sem o IVA. Exatamente. E, portanto, o município terá capacidade de deduzir o IVA. Os seus e, portanto, beneficiar do financiamento de IVA a 50% nesta situação. Muito obrigado. Existem outro conjunto de perguntas, muito obrigado, mas estamos todos limitados. Nós não temos o poder de fazer parar o tempo. Com certeza. O mesmo interessa à senhora engenheira Isabel Sarmento e peço-lhe o máximo de parcimónia possível na sua intervenção. Bem, boa noite novamente. Eu penso que tenho aqui, apontei as questões todas, mas se assim não acontecer, agradeço que depois me interpelem sobre mais algumas. Portanto, a primeira tinha a ver com a relação da piscina atual, portanto, das piscinas exteriores com a nova piscina. O que está previsto é que todo o acesso ao complexo, que agora passará a ser um complexo único, ou seja, as piscinas novas com as piscinas exteriores existentes, é feita através da recepção no novo edifício. E, portanto, todo o controle de acessos é feito a partir daí. Está bem? E, portanto, o edifício depois tem uma relação direta com a piscina exterior. Depois haveria aqui uma outra questão relacionada com a sombra que, eventualmente, o novo edifício fará sobre as piscinas existentes. A distância que está garantida entre o edifício proposto e as atuais piscinas é equivalente à sua altura. Portanto, há uma distância equivalente, ou seja, que garante o tal ângulo de 45 graus em termos urbanísticos para não permitir sombreamento sobre essa piscina. De qualquer forma, se formos ver, se víssemos a planta de implantação, que nós estamos a ver aqui, mas já agora, o que é que acontece? A piscina, o alçado principal está ligeiramente voltado a nascente, depois o sul aparece portanto, no outro extremo aqui para baixo, não é? E, portanto, o que poderia acontecer é, no inverno, quando o sol anda muito baixo, eventualmente haver alguma projeção para a piscina de salas. O que acontece é que essa projeção a acontecer já serão em horas tardias de inverno, quando a utilização da piscina não é feita. Quanto à ribeira, a ribeira passa junto da atual piscina de saltos e não tem qualquer implicação com o novo edifício.
mais coisas. Outra pergunta tinha a ver com a questão da adequação do programa do edifício às necessidades. Ora, o programa do edifício não foi uma competência, nem nunca compete à equipa projetista. Isso é uma premissa do concurso e, portanto, essa questão a ser colocada terá que ser colocada à Câmara Municipal, a quem fez o programa de concurso, e nunca a nós. Diga? Quem aprovou o programa? Ou quem aprovou, mas que não nós, está bem? Portanto, não foi a equipa projetista. Depois, uma última questão que tinha a ver com a eficiência energética. Eu não percebi se a questão que estava a colocar da comparação que foi aqui apresentada, se era a comparação que foi aqui apresentada em termos de eficiência energética ou não, mas para que não haja dúvidas, a apresentação que foi feita aqui de comparação de eficiências energéticas não tem nada a ver com as atuais piscinas. A comparação é feita entre o tal edifício de referência equipado já com equipamentos de referência e soluções de referência que permitem desde logo uma boa adequação em termos de eficiência energética e desempenho energético do edifício, e com essa base, uma base que não tem nada a ver e está bem longe com certeza das atuais piscinas, estamos a comparar o edifício que nós estamos a projetar neste momento. E portanto esta é que é a comparação feita. A única comparação que existe entre a atual e a existente em termos eventualmente de custos de exploração para a questão do estudo de viabilidade económica, mas aí, como é evidente, só podem pegar nos custos atuais e não em custos futuros de uma outra reconversão das piscinas atuais. Portanto, acho que respondi a todas as questões, pelo menos aquelas que eu tinha aqui levantadas. Se me dão licença. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Uma vez que nós temos muitas inscrições e, de facto, é provável que surjam mais questões dirigidas à Câmara Municipal ou a qualquer seu membro, quer da Câmara, quer da Assembleia, e sou pena de inviabilizarmos as participações de quem está inscrito. Eu vou dar a palavra depois, mais para o fim, ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Vereador Luís Ferreira, que também foi interpelado. E vamos seguir as inscrições. Elídio Leite, Sr. Deputado Elídio Leite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de congratular-me por esta iniciativa. Penso que é sempre positivo abrir as portas do debate público a todos os sanjonenses, e é com agrado que vejo a sala da Assembleia Municipal tão bem composta e com uma participação tão ativa. E, quanto a este debate, gostaria de começar com uma frase, com uma afirmação que creio que pode ser subscrita por uma grande generalidade dos sanjonenses e da classe política sanjonense. As piscinas como estão não podem ficar. Tem que se fazer algo pelas piscinas. Há um consenso social e político quanto a isto, creio. E a hipótese que está em cima da mesa é fazer-se umas novas piscinas. Creio que é uma excelente oportunidade. Temos atualmente um equipamento de índole local, e com este novo projeto passaremos a ter um equipamento de âmbito regional e que é liderante a nível energético, inclusive. Um equipamento que reforça a nossa centralidade, que tem capacidade de atrair pessoas dos outros concelhos e que, por esse aspecto, também é estruturante. Aliás, subscrevo a palavra do líder da bancada do Partido Socialista. O projeto é bom. Não tenho dúvidas disso. E há um consenso bastante alargado quanto a essas considerações que agora teci. No entanto, onde, que a meu ver, acaba o consenso? Já que se falou da Troika, através do Sr. Dr. João Carlos Silva, cá em São João da Madeira temos uma entidade ligeiramente diferente, que é a DOICA. Uma coligação
do Partido Socialista, com o SJM sempre, que está aqui a tentar colocar os seus interesses político-partidários acima dos interesses de São João da Madeira. E eu gostaria de tecer... Eu agradeço que não perturbem a sessão com manifestações laterais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hã? Não. Eu agradeço que não prejudiquem a sessão com intervenções laterais. Vamos nos cingir àquilo que justifica a nossa presença aqui, que é o debate. Muito obrigado, Sr. Presidente. E vou tecer algumas breves considerações que o tempo me permite acerca de alguns dos argumentos que foram aqui utilizados por esta doica. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado da SJM, sempre do Dr. Luís Quintino. Presumiu derrapagens, presumiu que números estão errados, presumiu um mundo de coisas. Trouxe para aqui para o debate um saco cheio de adjetivos. Mas, Sr. Deputado, digo-lhe, com toda a franqueza, que terei todo o gosto em ouvi-lo, ouvir as suas opiniões, quando tiver a trazer este debate mais do que presunções. Terei todo o interesse em ouvi-lo. Relativamente à intervenção do senhor vereador do Partido Socialista, creio que não era apenas o PowerPoint que estava desconfigurado. Grande parte da intervenção também estava desconfigurada. Comecemos pela questão das finanças de São João da Madeira. Atenção aqui graves considerações sobre as finanças de São João da Madeira. Bem, basta dizer que São João da Madeira é e continua a ser um município que está em âmbito de desendividamento. Mas, relativamente também aqui a outra desconfiguração que detectei, relativamente aos reais custos de utilização do equipamento, deixa apenas a título de exemplo. Falou-se que o novo equipamento vai ter mais custos que o anterior. Mas isso não tem em consideração que é um equipamento com mais dimensão, com mais área de piscina coberta, com mais valências, com mais equipamentos, com mais capacidade de atrair pessoas, com mais capacidade de receber utentes. Portanto, também é um equipamento que tem mais utentes. Proporcionalmente, o custo de funcionamento é inferior a metade relativamente às áreas do antigo equipamento relativamente ao atual. E isto é feito graças à qualidade da suficiência energética deste novo equipamento, que terá grandes benefícios de termos mais por menos. E, aliás, eu até gostava de perguntar aos senhores técnicos, já que aqui também se deixou este número, onde raio surge 7 milhões de euros? Há em algum lado, consegue-se buscar esses 7 milhões de euros em algum lado? Pergunto aos senhores técnicos. Por outro lado, sou obrigado... Concluir, se faz favor, já passaram os 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou apenas concluir, que eu deixo aqui apenas umas breves questões. Quais são as alternativas que esta doica deixa? O que eles querem fazer se não construírem a piscina? Qual é a alternativa? Qual é o custo? E mais, onde é que vão buscar financiamento para este custo que já não vão buscar ao CREN? Se as piscinas não forem aprovadas, podemos dizer adeus a estes 3 milhões de euros do CREN, com toda a certeza. Esta é uma oportunidade única que poderemos perder. E aqueles que fizerem com que o município perca essa oportunidade deixarão o seu nome gravado na história. E serão não julgados por mim, não julgados pela classe política, mas pela história. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se então o Sr. Carlos Pereira. Desculpa, patrão. Faz favor. Não mais do que 5 minutos. Ok. Duas questões essencialmente, uma essencialmente política e a segunda questão mais técnica. Independentemente de eu achar que no caso do financiamento, independentemente de eu entender e achar que no caso de haver
financiamento de 80% sobre os custos da obra, entender que a piscina deve ser construída, devo salientar o seguinte, e tem a ver justamente com a sustentabilidade do equipamento no futuro. Essa sustentabilidade, quanto a mim, é clara, está à vista. Basta olharmos para os equipamentos que a Câmara tem deixado ao abandono. E eu começaria justamente pelo equipamento, o atual complexo das piscinas, que está abandonado relativamente à sua conservação e manutenção há pelo menos 12, 13 anos. O complexo de formação desportiva, que foi construído há cerca de 9, 10 anos, que salvo em 2005, está agora, ao fim destes anos todos, enfim, a ser melhorado, e outros equipamentos de interesse municipal e dos municípios, como são o Palacete dos Condes e o Palacete do Rei da Farinha. Portanto, nós sabemos em que estado estão esses equipamentos. Portanto, não tiveram qualquer acompanhamento por parte da Câmara. No entanto, também devo acrescentar o seguinte: este processo, na minha opinião, é enferma de uma enorme irregularidade. Nós sabemos que um senhor, concretamente o anterior Presidente de Câmara, encomendou um equipamento, um projeto de equipamento ao arquiteto Souto Moura, sem consultar minimamente a comunidade desportiva sanjoanense. É um facto infeliz, mas pronto. Relativamente ainda a esta situação da consulta aos sanjoanenses, acho que era fundamental. No mínimo, ela poderia ter poupado a Câmara a 250 mil euros. Vamos imaginar que se chegava a um consenso com a comunidade desportiva local, concretamente os representantes da nossa natação, e nós sabemos que a nossa Câmara também tem técnicos competentes para desenharem um equipamento destes. Portanto, é fácil concluir isto. Relativamente à questão técnica, é muito simples. Foi anunciado oportunamente e bastante divulgado que este novo equipamento estaria preparado e em condições para receber provas nacionais. É preciso desmistificar esta ideia. Sabem, concretamente, os representantes da AEJ aqui presentes, eu por acaso se calhar sei há mais tempo, que uma prova regional, nem vou falar sequer, abordar a hipótese de uma prova nacional. Uma prova regional tem no mínimo a inscrição de 200 a 300 atletas. Nós sabemos, por aquilo que me é dado conhecer pelo projeto, o equipamento da piscina tem cerca de 100 ou 150 lugares previstos, lugares sentados para assistentes. O número de acompanhantes assistentes a essas provas duplica no mínimo em relação aos atletas inscritos. Estamos a falar em 500, 600 pessoas. Quando não triplica? Porque se eu aventar a hipótese, ou melhor, se abordar aqui a hipótese desta piscina vir a receber, por exemplo, o zonal, que é uma prova infantil de âmbito nacional, mas regional, relativa apenas às associações do Norte, um zonal tem 500 a 600 inscritos. Ora, se tivermos lá um zonal, vamos ter no mínimo 1.200, 1.500 pessoas. Eu gostaria que alguém me dissesse, se há aqui alguém capaz de me dizer que este equipamento tem capacidade para receber lá 1.000 pessoas dentro. Não recebe 500, que fará 1.000. Portanto, esta é uma questão que tem que ficar clara. Queria completar com o seguinte: foi aqui dito para o senhor representante do PSD que havia a hipótese ou a possibilidade de homologação de resultados em duas pistas de 50 metros. Nas duas pistas de 50 metros. É preciso dizer o seguinte: eu conheço muito bem o regulamento de FINA. Os regulamentos FINA estão para a natação, tal como estão as regras da FIFA para o futebol mundial. O regulamento FINA não prevê, em circunstância nenhuma, a homologação de resultados oficiais. E quando eu falo oficiais, estou a pôr de parte a hipótese de um recorde. Resultados oficiais, provas nacionais ou internacionais, peço-lhe que conclua, em tanques, com apêndices de 50 metros agregados, isto é, para fechar aquela piscina em 25 metros com 8 pistas, é preciso um cais móvel. Essa situação não está prevista nos regulamentos FINA. Portanto, vamos deixar de insistir nessa ideia, porque é uma ideia errada.
Não faz sentido nenhum. Portanto, era tudo. Muito obrigado. Então, temos agora a Dona Cristina, que eu não sei o outro nome. Cristina o quê? Cristina quê? Quê? Ah, Silva. Dona Cristina Silva, faz favor. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou uma humilde sanjonense que aqui estou. Não sei de negócios, de contas, não sei de nada. Só que é assim, realmente a piscina é um espetáculo, eu gostava de ter aqui na minha cidade. Mas acho que a Câmara devia ter outras prioridades. Coisas como a habitação social, que está um caos. E eu orgulhava-me de ser sanjoanense, gostava de ouvir dizer que alguém me disse que São João da Madeira era a segunda cidade melhor portuguesa para se viver. Foi, já não é mais. Não é segura, as pessoas não podem contar com a ajuda de ninguém, as pessoas pedem, não conseguem ter ajuda. E eu hoje envergonho-me de estar em São João da Madeira. Envergonho-me de estar numa cidade em que um homem é assaltado 8 vezes e ninguém lhe põe a mão. Ninguém, toda a gente recusa. Gostava de ter assim uma piscina, mas acho que há prioridades. A habitação, segurança e outras mais. Não acho que esse dinheiro, esses tais milhões que vão gastar a Câmara, deviam ver isso, porque isto assim não dá, porque as pessoas vêm implorar e levam com uma porta na cara, ninguém dá resposta a nada. Eu posso dizer que essa pessoa que foi assaltada é meu pai. Olha, e estou aqui por isso. Está a fugir ao tema. Eu estou a fugir ao tema, não, senhor. Eu estou a fugir que é assim, se estão preocupados com uma piscina que está superlotada e as pessoas que estão a viver sem viver, um homem que não dorme há meses porque não tem onde dormir. Se tivesse espaço em minha casa, claro, levavam os meus irmãos, está a dormir com um filho que é doente oncológico na mesma cama, que não consegue dormir, e cada vez que ele chega à casa tem mais um. Ainda esta terça-feira teve mais uma tentativa de assalto, a nona. Esta foi uma tentativa. Eu acho que deviam olhar mais para essa parte do que estarem preocupados com lotações esgotadas. Eu fui assídua na piscina, sim senhora. Agora não tenho possibilidades. Mas desenrasquei-me, gostava. Mas acho que há outras prioridades acima da piscina. Boa noite. Muito obrigado, Dona Cristina. O Sr. Deputado José Fonseca, faz favor. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, queria congratular o Presidente da Assembleia Municipal por esta iniciativa. Mais uma vez prova que a Assembleia Municipal está a inovar e está a criar ações dinâmicas e diferentes, mudando um bocadinho do que era o passado. Acho que é importante ressalvar isso. Eu agradeço que não façam barulho, sobretudo agora que estamos a ser elogiados. Eu não queria politizar agora a minha intervenção, só acho que é importante dizer uma coisa. O PS, o Partido Socialista, também deu aqui uma boa lição, porque teve duas pessoas do partido, duas pessoas de destaque no partido, com posições diferentes e que se assumiram. Algo que nos outros partidos é muito difícil acontecer. Em relação a esta situação da piscina, nós vamos avançar com a piscina. Consideramos que vamos avançar com a piscina e vamos investir os 2,7 milhões de euros. E eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara e ao atual Executivo, tendo em conta a atual situação económica e financeira, se ele se compromete com todos os outros projetos, alguns que estão neste momento em análise no CREN, se compromete, mesmo fazendo a piscina, se ele vai avançar com os mesmos no seu mandato. E eu vou elencar aqui só alguns que são importantes. Já se falou nos 150 mil euros da transferência dos cortes de ténis, já se falou dos 300 mil euros, que eu não acredito que seja um valor muito real para a adaptação do atual tanque num pavilhão gimnodesportivo. Os projetos que estão no CREN neste momento são 220 mil euros para o Centro de Formação Desportiva, que requer modernização, requer manutenção, uma manutenção que não existiu desde a sua existência, por isso é que ele está num estado que agora é preciso fazer uma intervenção muito maior.
550 mil euros para a Academia dos Campeões Sanjoanenses, a construção do relevado sintético na atual zona das Travessas, 388 mil euros a qualificação paisagística do Vale do Rio Ulo, 64 mil euros da ciclovia, 220 mil euros de uma ciclovia nas margens do Rio Ulo, e eu gostaria sinceramente que, a avançar com a piscina, que pode ser um projeto interessante para a cidade, não questionamos isso, se o atual Executivo e o Presidente se comprometem também com estes projetos que não deixam de ser interessantes. Só um pequeno pormenor em resposta também ao engenheiro Jorge Cortês, que geralmente o PCP também tem ideias engraçadas, mas que depois não são execuíveis, claro, que é lógico. É mais barato, claro, é mais barato não fazermos as piscinas e irmos nadar para o rio, mas também é preciso investir no rio para ele se tornar, se ser possível, as pessoas irem para o rio nadar, porque o rio neste momento não tem condições para as pessoas irem tomar banho. Isso é um investimento, isso tem que ser contabilizado, não podemos... Eu posso ir para o trabalho de carro, se eu não tiver dinheiro posso ir de bicicleta, mas claro que não é viável isso. Acho que temos que ser um bocadinho coerentes. Era só esta intervenção. Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se a Dona Cláudia Santos. Onde é que está? Aqui não há protestos, nem pedidos de esclarecimento. A defesa da honra. Sim, eu dou-lhe a defesa da honra no momento certo. Da honra do meu partido que foi insultado aqui nesta Assembleia. Sim, senhor. Tem todo o direito a defender a honra, mas eu também tenho direito a conduzir os trabalhos. Vamos respeitar quem está inscrito e depois eu dou-lhe a palavra. Faz favor, dona. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu vou tentar mesmo 5 minutos partilhar um pouquinho a minha experiência como cidadã sanjoanense, que quando era pequenina frequentei estas piscinas, foi lá que eu aprendi a nadar. Tenho 3 filhos e é nestas piscinas que eles estão a aprender a nadar. Os meus professores, quando eu frequentava a escola de natação, um deles, o professor Vítor, são muitos deles os professores dos meus filhos. Fala-se muito de São João da Madeira, se tem ou não tem condições. Eu, por razões pessoais e profissionais, tive que trabalhar na Ilha da Madeira. E todos os dias eu desejava vir para São João. Eu tinha cá a minha casa, a minha família, e eu pensava, eu quero ir para São João da Madeira, é lá que eu tenho tudo, não me falta lá nada. A família e as condições para a minha família, que na altura iria constituir. Os meus filhos andam naquela escola de natação, eu também andei. Quando eu andei, eu dizia, eu tenho umas piscinas espetaculares, mais ninguém tinha. Hoje em dia os meus filhos lá estão, claro. Estão porque me custa fazer o transporte para Santa Maria da Feira, ou para Oliveira das Mães, ou para outra cidade. Custa-me. Eu moro perto das piscinas, para mim é confortável ir àquelas piscinas. Para mim é confortável, tudo que seja mais perto de minha casa é melhor para mim. Claro que é um projeto, é um ótimo projeto, é ambicioso, aumenta a nossa qualidade de vida, é mais confortável para todos nós. Claro que temos que investir, mas se nós não investirmos, não vamos melhorar nunca. A questão é, estas piscinas continuam conforme estão e não se gasta nada e vamos andando porque são as únicas que temos, ou então aproveitamos esta oportunidade que eu, não falando nos números, não fiz nenhum estudo matemático ou estatístico, nada, eu ou uso o dinheiro, eu não, para este projeto, ou então vamos deixar estar e, se for preciso reformar, restaurar, então depois gastaremos o que for necessário. É assim, todos nós falamos das piscinas, mas deve haver aqui poucas pessoas que lá estão a ter aulas de natação, que usam os balneários, que tomam banho de água fria às vezes, outras vezes morna, outras vezes quente, onde quem tem bebés como eu, e cheguei a ter os meus filhos bebés na piscina, nós não conseguimos, nós fazemos um esforço, como mães nós conseguimos tudo. E era muito, para mim era cansativo dar banho ao meu filho naqueles balneários, pôr-lhe uma fralda, mas ele andou sempre, os meus filhos andaram sempre naquelas piscinas. E
E eu gostava que eles andassem, ou que tivessem no futuro, melhores condições, eles e outros. Os meus pais são séniores, são maduros, andam na hidroginástica, também é... Mas há pessoas que se calhar nós pensamos que não conseguem usar estas piscinas. Há pessoas que têm dificuldades de mobilidade e nem as conseguem usar. Portanto, se calhar se nós pensássemos em todos nós, não seria mau dar um bocadinho de mais de conforto, mais qualidade a todos, desde bebés às crianças das nossas escolas, do 4º ano, do 5º, do 6º, que usam as nossas piscinas, aos nossos séniores e a quem precisa talvez de fisioterapia, de aulas de natação para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. As nossas piscinas neste momento não conseguem dar essa qualidade a todos que precisam. E isto é uma oportunidade única. Digam-me então, se não as fizerem, onde é que vão então usar os 3 milhões? Eu acho que, pelo que eu percebo, os 3 milhões vêm só para este efeito e para esta oportunidade. Se for para fazer outra coisa, expliquem então que seja algo que seja viável e que nos garanta mais qualidade, mais conforto, melhoria das nossas vidas no nosso dia-a-dia. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Segue-se de imediato Paulo Bacalhau. Baixa o micro, se faz favor. Boa noite. Eu queria cumprimentar a mesa, na qualidade do Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, caríssimos vereadores, caríssimos deputados e, por fim, meus queridos amigos sanjoanenses. A minha intervenção vai só referenciar-se para a equipa do arquiteto Souto Moura. Em relação ao projeto, queria saber se há uma maquete física, porque quando fizeram o arquiteto Filipe Oliveira Dias, houve uma maquete daquela da criatividade. Queria saber se está disponível um projeto em maquete física e concordo, epistemológico, para podermos ver o interior da mesma. Queria saber também se há em GIS um programa ou AutoCAD 3D, um vídeo simulado de todo o projeto da piscina. Por fim, queria saber a nível das acessibilidades. Eu refiro-me a acessibilidades para deficientes, óbvio. A nível das rampas, a nível de elevadores, se for o caso, a nível de casas de banho autónomas, porque eu sou uma pessoa que preciso de apoio, geralmente são mulheres que me vêm ajudar, geralmente. A nível da transferência da piscina, não me impingem, por favor, aquelas rampas ridículas que ocupam espaço inútil. Como eu disse ao Sr. Presidente da Câmara, espero que coloquem, como eu já fiz, vela adaptada em pendural, um transferidor com motor ou com manivela, mas gostava de ter essas elucidações por parte da engenheira Isabel Sarmento. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Segue-se Daniel Neto. Boa noite a todos. Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que nos dá a Associação de Atividades Subaquáticas de exprimirmos a nossa opinião. Está ligada aí a luz vermelha. A luz vermelha aí ligada, acesa. Está bom? A luz vermelha está acesa aí? Não percebi. Está acesa a luz? Está acesa, está. Ah, ótimo.
Bom, eu começo por dizer que quando nós pedimos a palavra é com a intenção de, com a nossa modesta, o nosso modesto conhecimento e a nossa prática e a nossa experiência, de podermos contribuir de alguma maneira para o sucesso deste projeto, que penso que é um projeto que os sanjonenses desejam ver concluído, e por isso mesmo nós decidimos vir aqui. Na última intervenção que eu fiz, quando foi a apresentação das piscinas na Casa da Criatividade, eu fiz uma referência à profundidade da piscina. E foi uma referência que surgiu assim porque quando o Sr. Vereador João Oliveira, na altura, nos questionou sobre qual era a nossa opinião sobre a piscina, evidentemente nós puxamos sempre a brasa à nossa sardinha e pedimos uma profundidade excessiva, nós sabemos disso, mas a ideia não é assim tão megalómana como poderia parecer à primeira vista, porque seria um projeto que, em nossa opinião, teria pernas para andar. Aproveito para dizer que essa profundidade não seria numa piscina com uma área enorme. Normalmente essas piscinas com essa profundidade têm uma área pequena, é um poço que permite a prática de atividades que uma piscina normal não permite. Nós pensamos que também não ficou muito claro na apresentação na Casa da Criatividade um aspecto que para nós é essencial, que é a profundidade da piscina. Quando se pensa construir uma piscina, um dos aspectos mais importantes é, sem dúvida, a profundidade. E se é verdade que, a dado momento, nos foi dito que este projeto tem potencial de captação de públicos diversos, também é verdade que, para haver essa captação de públicos diversos, é necessário que esse fator da profundidade permita que várias modalidades que têm pouca expressão neste momento, é verdade, tais como o polo aquático, a dança sincronizada e as modalidades que estão ligadas à nossa associação, tais como a apneia indoor, são modalidades que têm pouca expressão neste momento, mas não significa que não venham a ter no futuro. E, portanto, eu penso que isso poderia ser levado em linha de conta. E então, a profundidade que acabou por ser adiantada pelo vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, presente, de 1,80 m, e nós dissemos na altura que 1,80 m era um mínimo. Agora, nós ouvimos a senhora técnica dizer que afinal vai ter 1,40 m nas extremidades, foi isso que entendemos, penso, e 1,60 m ou 1,80 m no meio da piscina. Significa que há 1,70 e 67. Depois a senhora engenheira vai intervir para esclarecer. Muito bem, 1,67. Ora, isto significa que a profundidade não é igual por todo. E ao não ser igual por toda a piscina, ela, a partir desse momento, ela é redutora, porque não permite a prática, por exemplo, do polo aquático. O polo aquático exige uma profundidade de 2 metros de profundidade. Não permite a prática de outra modalidade que nós praticamos enquanto associação, que é o hóquei subaquático, que não tem muita expressão, mas que está em vias de ser considerada uma modalidade olímpica, e logo a partir daí é evidente que vai ter outra expressão que não tem agora. Nós temos uma equipa de hóquei subaquático, e eu tive a oportunidade de dizer isso na Casa da Criatividade, que nós, para praticarmos essa atividade, temos que sair de São João da Madeira e recorrer a outras piscinas, fora do concelho, designadamente a piscina do Fluvial e a piscina da Senhora da Hora. Ora, estas piscinas têm uma profundidade na totalidade da piscina de 2 metros. Permite a prática do polo aquático, natação sincronizada, apneia indoor. Pronto, isto é um ponto que para nós é importante. Há outro ponto relacionado com o tipo de piso, que também não foi referido, mas só para vos dar uma ideia, quando nós queremos treinar hóquei subaquático
nos espaços que nos são cedidos pela Câmara Municipal e que nós sempre agradecemos. Agradeço que conclua, se faz favor. Vou concluir dentro de momentos. Temos que fazer deslizar o disco, portanto é um disco metálico revestido a plástico e ele só desliza naquela parte central onde tem o azulejo azul. Se houver possibilidade de nos pedirem a nossa opinião na altura em que tencionam colocar o azulejo, nós estamos disponíveis para isso porque temos conhecimentos sobre a matéria. Este era um ponto que eu queria abordar, mas há outro que me parece importante também e que eu aproveito para questionar e ter aqui o parecer técnico da pessoa que está aqui a representar o gabinete do Sr. Souto Moro, que é relativamente ao tipo de terreno onde vai ser implantada a nova piscina. Nós tivemos a experiência, e já foi aqui dito pelo Dr. Luís Quintino, que a piscina anterior foi construída num sítio onde se calhar nunca deveria ter sido construída. Foi construída num sítio onde passava um ribeiro, que é a chamada Ribeira de Arrifana, que noutros tempos, antes de ser Ribeira de Arrifana, era designada por rio, por isso é que o estádio Conde Dias Garcia, antes de ser estádio Conde Dias Garcia... Vou concluir. Mas o mais grave dessa situação, porque a ribeira foi entubada, é o facto de, sobre a ribeira, ter sido colocada terra. E eu penso, por aquilo que vi no projeto que está ali apresentado, que parte da piscina nova assenta precisamente num sítio onde foi colocada terra. Ora, parece-me que o terreno não garante estabilidade para uma... Este é o meu parecer, não sou um técnico, pois mas logo que não será tem esclarecido. Estabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. José Rocha. Depois há mais 3 inscrições. Quero agradecer a oportunidade que dá para... Está ligado? Está ligado? Tem de estar a luz acesa. Então, está. Obrigado por dar a oportunidade de dar a minha opinião. Bom, mediante tudo o que eu ouvi aqui falar, pouco mais poderei dizer. No entanto, quero salientar que há aqui uma pessoa que expôs que a Câmara tem posto ao longo do tempo os equipamentos ao abandono, e isso não é um facto. Tanto é que até estou receoso de estar aqui, porque... Repare, está aqui a chover atrás de mim. Diga. Está aqui a chover atrás de mim. Sim, mas isso é uma circunstância... Tenho receio de estar aqui? Se tem receio, pode descer e colocar-se... De maneira que... Mas eu posso concluir, não. De maneira que... Ora bem, como estava a dizer, uma vez que as pessoas, nomeadamente, não vou indicar nomes porque não é correto, ouço e ouvi dizer que a vantagem com as novas piscinas seria na ordem dos 300 mil euros e foi aplicado ênfase a esse valor como sendo uma situação extraordinária e que não se pode perder. Em contrapartida, a mesma pessoa revela que 2,5 milhões de euros não era nada para a Câmara. Ora, pensei, no meu entendimento, isso custa-me... Não consigo perceber esse raciocínio. Mas é melhor falar mais junto do micro, senão também não se percebe o que o senhor está a dizer. Pronto. E nessa lógica, eu gostaria que fosse esclarecido. Por um lado, 300 mil euros é uma verba que tem que se prestar toda a atenção, que o município não pode dispor dela, e por outro lado, os 2,5 milhões é uma ridicularia. Muito bem. Em relação às piscinas, olha, eu também eu gosto, é extraordinário ter uma piscina melhor que a gente tem, só que posso-lhe já revelar
eu ainda não tive a oportunidade nem possibilidades de usar a que existe. É sei, não vou culpar ninguém, mas é preciso ver que certos discursos que aqui foram preferidos, parece-me que se destinam a certos estratos sociais. Ora, julgo que se deve pensar em todos e não em alguns. De maneira que, ao se fazer a nova piscina, se fizer, devia-se ter em conta esses estratos sociais que, por motivos de diversa ordem, nomeadamente os custos da habitação social, as rendas que são praticadas, o que não podem disponibilizar verbas para frequentar a piscina. Mas, no entanto, os custos são divididos por todos os munícipes. Eu agradeço que façam silêncio, senão não se percebe. Se tivermos em conta que a dívida atual da Câmara Municipal, dividida pelos munícipes, dá à volta de 500 euros a cada um, como o meu agregado familiar são 5 pessoas, eu na prática devo 2.500 euros. Ora, se fizer a nova piscina, eu gostaria de saber quanto é que ficarei a dever com este novo encargo. Eu não vou esclarecê-lo, não é essa a minha função. Mas, mas se alguém entender depois esclarecê-lo, terá todo o direito. Só mais para terminar. Está a terminar. Para terminar, também ouvi aqui dizer que... Silêncio. Que havia vários presidentes de Câmara de municípios aqui de volta que deram o seu aval para a construção das piscinas. Ora, eu gostaria de saber se os custos dela também são divididos pelos munícipes desses municípios. Muito bem. Ou são só para nós? Agradeço que conclua, se faz favor. Posto isto, e uma vez que, como disse de início, pouco tinha a acrescentar, olha, é assim, a próxima vez espero que isto esteja arranjado, ao menos, porque... Muito bem. Falarmos em coisas novas e não lhes prestar a devida atenção, olha, daqui a mais poderíamos estar aqui a falar num projeto para construir uma câmara nova, uma vez que os custos de manutenção destas estão a ficar muito caros. Acabou o seu tempo. Muito obrigado. Obrigado. Vítor Cabral. Boa noite, Sr. Presidente. Eu não vou pedir desculpa pela indumentária, porque eu vim diretamente do trabalho, peço apenas a compreensão. Ok. São João da Madeira é uma terra de trabalhadores. Geralmente vem de laço, mas hoje não venho de laço, venho com o fato de trabalho. Eu queria começar por dizer que, estando aqui, represento-me a mim próprio, não comprometo de forma nenhuma o Partido Socialista, uma vez que sou membro da Junta de Freguesia e sou membro da Comissão Política do Partido Socialista. Neste preciso momento represento-me a mim próprio e não comprometo nenhuma das instituições do quais eu sou membro. Esta, a minha opinião, é minha única e exclusivamente, para que não hajam dúvidas quanto o tempo está correto a essa questão. Ok, tanto esclarecido quanto a isso, eu sou favorável à construção desta piscina. Considero que é um projeto equilibrado no sentido de que consegue, no fundo, reunir 3 vertentes da piscina, que é o ensino, a competição e o lazer. Na maior parte das piscinas, as piscinas foram construídas todas pelo país fora, e aqui depois tem os consensos implica exatamente isso. Alguém vai perder alguma coisa. Alguém tem que perder alguma coisa. O consenso implica isso, e o mal do nosso país tem sido esse. Ninguém está disposto a perder nada para um bem comum. E aqui aconteceu porque as piscinas que foram construídas no país foram todas viradas para a competição. Ou seja, grandes piscinas, grandes superfícies de água, vê-se em Coimbra, vê-se aqui ali, com custos de manutenção elevadíssimos. Okay? Nós podíamos ter, se tivéssemos discutido isto em termos políticos antes, podíamos ter tomado essa decisão. Dizer, não, nós queremos ter uma piscina olímpica de 50 metros, 3 metros de profundidade, para homologar recordes, para ter... E optávamos por isso, e assim podíamos ter cá competições. Nem que elas viessem cá só uma vez 10 em 10 anos. As internacionais. E as nacionais que fossem uma vez por ano.
e que tivéssemos de manter o custo disso. Eu acho que este projeto é equilibrado porque tem isso, porque permite o treino, já que o Fernando disse isso, ou seja, há homologações que esqueçam isso. Esse é o preço que a competição vai ter que pagar para poder ter 2 pistas de 50 metros, para poder treinar em 50 metros. É não ter homologações e se calhar algumas competições, ok? Temos o lazer, que não existe na concepção das piscinas pelo país fora todo, em termos de câmaras municipais que incluem ensino, sem ser aquela exclusivamente para lazer. Tem o lazer incluído neste empreendimento. E depois tem o ensino, que aí tem várias vertentes que inclui inclusive questões de saúde, que aqui não está contabilizado. Eu gosto do projeto porque acho que é um bom compromisso. Dito isto, é preciso também falar noutras coisas. É que nós estamos aqui a discutir números, é números para aqui, é números para ali, falamos todos em números, e que não sei o quê mais. A mim, há uma série de números que ninguém pôs na mesa. Eu dou aulas a pessoas da terceira idade todos os dias. E a qualidade de vida que essas pessoas têm por praticar, alguns estão aqui que são meus alunos, que têm por praticar isso, não é quantificável. Ninguém está a quantificar porque é que uma pessoa que meteu uma prótese e que de repente consegue caminhar normalmente. Quanto é que isso representou de poupança para o Estado? Não para a São João da Madeira, mas para o Estado. A pessoa que é diabética e que faz exercício e que de repente a medicação que ela compra, como a minha mãe, custa 50 € uma caixa, não é? E se a deixar de ter que tomar, só um caso menos, nós não estamos a pensar nos custos que isto tem, ok? Sem ser para o custo financeiro. Ou seja, estamos a olhar para o custo financeiro. Só, mas é 10 milhões, mas eu recupero em 5 anos. Se nós somarmos esses custos, nós estamos a falar em milhões de euros que o Estado poupa. E esse é o grande problema que nós temos, é que não se discute política desportiva. Ok? Nós chegamos à conclusão que tínhamos que construir esta piscina porque a outra estava degradada. Não por uma consequência lógica de uma política desportiva que tinha dito. Ou seja, nós damos aulas ao 4º ciclo. Nós damos aulas ao 4º ciclo, que é a primária. Mas, se calhar, a piscina devia ter sido construída, pensando que devíamos alargar a prática da natação ao 1º, 2º, 3º e 4º ciclo. Por isso é que queremos um plano de água maior. O número de idosos que estão a praticar têm natação, e alguns deles não pagam nada, okay? Ter a possibilidade de alargar esse número também. E isso tem consequências. A competição não pode treinar em 2 pistas e ter o regime livre no horário nobre. Ou seja, isto é que nós devíamos estar a discutir antes. Ou seja, é a política desportiva que conduziria, ok, à necessidade, aquilo que a senhora engenheira há bocado disse, fizeram o que a Câmara lhes pediu, como é evidente, dentro das vossas perspectivas, fazer o favor do que vos foi pedido. Eu acho que até está muito bom, ok? Agora, o que nós temos que falar aqui e que nós temos que começar a desenvolver, eu peço pena, porque o debate devia ser este, devíamos estar aqui a dizer como é que nós vamos alargar os 12% de pessoas que têm uma prática federada para 80% como na Europa. Nós aqui podemos fazer isso. Temos as infraestruturas, temos a matéria humana, temos tudo. Somos um concelho pequeno e podemos desenvolver projetos pilotos nesta idade. Mas onde é que nós estamos a falar uns com os outros? E só para terminar, e agora aqui volto à política... Mas agora é mesmo para terminar, que já outra Sr. Presidente, vou terminar. Que é uma coisa que a mim me custa imenso, é nós andarmos todos de costas viradas. O PSD fala na construção destas piscinas desde que entrou, está ali o Dr. Paulo Cavaleiro, eu chamo doutor, mas... porque isto é uma situação formal. Vou terminar, Sr. Presidente, vou terminar. Não dá para fazer. E estas piscinas já se falam na construção desde que entrou no primeiro mandato. Mas as pessoas deviam ter a capacidade de juntar as diferentes forças políticas, porque isto é um projeto comum. Agora, a forma como este processo foi todo desenvolvido permitiu que as posições se extremassem e que agora seja muito difícil, porque os projetos tinham financiamento na altura, podiam ter sido construídos antes e não foram construídos. Sim, mas já estás a falar... E podiam ter sido construídos. E, não tendo sido construídos, teriam que ter a capacidade de juntar toda a gente.
E eu acho que isso é o principal déficit desta Câmara, que é ter a capacidade de mobilizar a comunidade. E a comunidade somos todos os partidos, todas as pessoas, porque o bem também é comum. Muito obrigado. Eu tenho aqui o Sr. Paulo. Paulo o quê? Paulo Sá. Paulo Sá. Tem aqui o Pedro igual. É outro Pedro. Como é que se chama? Pedro o quê? E já se tinha inscrito. Ora, muito boa noite, Sr. Presidente da Câmara dos Vereadores. É um prazer cá estar. Estou um pouco nervoso porque é a primeira vez que venho cá à tribuna, portanto, falar. Mas isto é rápido, passa rápido. Eu vou tentar não ultrapassar os 5 minutos porque fiquei para o último, que é assim, é para fugir mais depressa, não é? Ora bem, o que eu queria dizer é o seguinte, fico contente também como a viver cá na cidade, estar aqui, portanto, as pessoas, a plateia cheia, porque isto é um assunto realmente que interessa às pessoas e aos sanjoanenses, e penso que eu não sou economista, não é? Fala-se aqui muito em números, como eu acabei de dizer, eu também não vou entrar muito por aí, porque é uma área que eu não domino muito e não me posso também pronunciar. O que eu queria dizer é o seguinte, eu penso que frequentei algumas vezes, poucas, as piscinas, porque eu pessoalmente gosto mais de praia, de mar, dizendo assim, e realmente também me apercebi, portanto tenho 3 filhos, que as piscinas, estas atuais, que estão um bocado degradadas. Penso que isto é uma oportunidade única, é uma mais-valia para a cidade. Sei que temos algumas situações sociais, porque, consoante costumamos dizer, portanto, o país não está para festas, dizendo assim, não é? E as situações que se aproximam não são muito, mas penso que mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. A minha opinião pessoal é que realmente, dentro dos estudos que foram feitos, se fica mais vantajoso fazer uma piscina nova do que a manutenção, e é uma mais-valia para a cidade, para os idosos, para as crianças que frequentam, eu pessoalmente acho que sou a favor, é uma mais-valia até para a cidade, para trazer pessoas aqui para a cidade de São João da Madeira. Porque não? Era só o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, pela atenção que me deu. Segue-se o Sr. Pedro Silva. Pedro Silva. Muito boa noite. Eu gostaria de começar por cumprimentar estas 10 pessoas e as 50 aproximadamente que estão sanjonenses comigo na parte de baixo. Só se calhar permitam-me a liberdade de dar 2 dicas ou 2 conselhos. Um deles era aumentar aquele ecrã, também está um bocado obsoleto, que eu estava lá atrás não conseguia ver. Por 100 € conseguimos ter uma tela maior, porque o projetor é ótimo. Basta uma tela de 100 €, conseguimos todos ver melhor. Uma dica. A segunda é que é a segunda vez que venho cá a uma assembleia e gostei bastante. Vim à primeira, desisti por 2 razões, fiquei um bocado desanimado porque achei um ping-pong um bocado pouco útil entre os partidos, mas pelo que eu estou a ver aqui hoje, é assim destas assembleias que gosto e espero vir mais vezes. Porque também a outra razão porque eu deixei de vir é que eu estive a assistir e não tive a oportunidade de participar, então também não achava muito útil estar ali sentado. Pronto, por isso fiz questão de estar aqui a falar. Vou fazer um bocadinho um upgrade a um artigo de opinião que coloquei no Jornal Labor sobre as piscinas, onde referi que era um projeto indispensável, pelas razões que lá estão, mas a minha intervenção vai ter 20 minutos, tomem essa liberdade, porque vou também tomar a ousadia de fazer minhas as palavras daquele senhor, já ganhei mais 5, fazer minhas as palavras daquele senhor, já estão em 10, fazer minhas as palavras daquele senhor também, e já estamos em 15 minutos. Agora eu tenho os 5 minutos que faltam, porque... Já não faltam. Gostei bastante das intervenções deles e faço deles as minhas palavras também, e o upgrade que eu tenho é de que eu acho que o projeto, com todo o respeito pelo gabinete do arquiteto Eduardo Souto Moura, acho que ele até está pouco ambicioso. Acho que podíamos
A título de dinheiro, por isso é que faço minhas as palavras, e estas piscinas já nos custaram bastante dinheiro, em termos de vidas também, é bom que não se esqueçam disso, já, se contabilizássemos vidas já tínhamos perdido alguns milhões. Também é importante lembrar isso. Gostaria de referir que se tivéssemos que pagar os 5 milhões, eu achava mais que ótimo ter que pagar os 5 milhões, porque até acho que o dinheiro, na altura até me enganei, falei em milhares, acho que os 5 milhões, se tivéssemos que pagar o dinheiro total, uma Câmara consegue amortizar 1 milhão por ano, pode perfeitamente pagar umas piscinas de 5 milhões. Além disso, temos a comparticipação de 3 milhões, que é importante não perder a oportunidade, e acho pouco ambicioso porque nós temos 3 planos de água enormes, onde pode dar resposta às aspirações do Sr. Neto, não é? Dividido a meio temos o campo de polo aquático, temos o tanque de hóquei subaquático e temos o espaço para a natação sincronizada. E temos ainda um tanque de mergulho, que pode ser usado 12 meses por ano e não 3 meses por ano. Era o que eu gostava de ver também nestas piscinas. Não por se isso, chega muito ao micro, senão dá muito feedback. o ar bate. Ok. Por isso, gostava de ver também um upgrade futuro, quando se calhar estes milhões estiverem pagos, ou num próximo quadro de apoio, pensarmos numa estrutura suplementar para usarmos os outros tanques os outros 12 meses do ano. Por isso, eu acho este projeto ótimo, já falei sobre isso no jornal, mas quero mais ainda. Muito bem, muito obrigado. Finalmente, as inscrições iniciais, dou a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Pedro Gual. Sr. Dr. Pedro Gual, faz favor. Ele não é deputado. Não é deputado. Pois. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara e restantes elementos que estão aqui. Eu falo na qualidade de Presidente da Assembleia da Associação Estamos Juntos. Portanto, não falo em nome individual. E vou ser muito rápido, não vou gastar os 5 minutos, porque foi tomando algumas notas para ser o mais rápido possível. Nós, na EJ, estamos principalmente preocupados com o bem-estar dos nossos atletas, quer da natação, quer do ténis. Apesar de estarmos a falar da construção de uma piscina, mas a EJ também é responsável pela formação e competição do ténis e, portanto, também estamos preocupados com essa situação. E para nós, a EJ, este aspecto, o das pessoas, deveria estar em primeiro lugar e não a questão económica. Obviamente que a questão económica também é importante. E quem melhor do que uma associação para saber isso? Nós, como todas as associações, temos recursos limitados e, portanto, se há alguém que sabe como é que se gerem recursos limitados, a EJ é um desses exemplos. E, portanto, tudo aquilo que representar poupança deve ser implementado. E desta poupança resultará sempre a aplicação de dinheiro onde faz mais falta. Ouvimos aqui um relato de uma senhora que se queixou de falta de apoio e aqui temos um exemplo. Portanto, a não concretização deste projeto conduz exatamente a isso, à falta de apoio noutras matérias, porque se não houver poupança nas despesas das atuais piscinas, então não se pode canalizar dinheiro para outros apoios. E, portanto, nós na EJ também fazemos isso. Uma vez que os recursos são limitados, rentabilizamos ao máximo aquilo que temos. E, portanto, damos também aqui o nosso testemunho e o nosso exemplo. Mas também é necessário que se tenha visão de futuro e ambição. E é isso que a atual direção faz na EJ. Temos uma atleta olímpica na natação, mas queremos ter mais. Temos campeões regionais no ténis, mas queremos ter mais. Queremos nacionais e, se puderem ser também olímpicos, melhor ainda. Para isto é preciso visão de futuro, a apoiar e a desenvolver os projetos que conduzem a isso, e é preciso ambição. E não desistirmos à primeira contrariedade. Se elas surgem, queremos e então estamos cá para as combater e para as ultrapassar. A direção da EJ já manifestou publicamente a sua posição sobre este projeto,
considerando que há uma mais-valia para os atletas que praticam natação de competição. Foram relatados os casos de sobrelotação das atuais piscinas, que impede que os nossos atletas cresçam enquanto atletas. Têm que se deslocar constantemente para Oliveira das Meias, para o treino da piscina de 50 metros, que cria muitos constrangimentos aos atletas, porque são simultaneamente estudantes. E, portanto, o tempo que vão para Oliveira das Meias, esse tempo que é dispendido nessa deslocação, é tempo que é roubado aos estudos. E fazem-no principalmente quartas-feiras à tarde e sábados de manhã. E já agora também não nos podemos esquecer, como referi há bocadinho, dos atletas do ténis. E, portanto, existem 4 cortes de ténis que, quem conhece, já não são adequados. Sofrem exatamente do mesmo mal que sofrem as piscinas, ou seja, idade. E, portanto, a idade passou, são 4 cortes de ténis que estão à intempérie de inverno, estão ao calor do sol de verão e, portanto, o piso está completamente degradado. E também aqui, só com a implementação deste projeto, desta nova piscina, é que a AEJ pode ambicionar a ter 4, se não mais, mas pelo menos 4 cortes de ténis novos, que permitem também aquilo que queremos para os atletas de natação, é exatamente o mesmo para os atletas do ténis, ou seja, crescerem como atletas, desenvolverem-se como atletas de ténis. Termino já, portanto, sem gastar os 5 minutos, referindo que se são as pessoas que contam, então, se é o bem-estar e o desenvolvimento desportivo dos sanjoanenses que é importante, se é a centralidade de São João da Madeira que se deve sobrepor a tudo mais, então as novas piscinas têm que ser construídas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agora vou dar a palavra à senhora engenheira Isabel Sarmento, que foi questionada por uma pergunta que veio de um dos oradores, que eu já não me lembro bem de quem foi, para libertarmos também os nossos técnicos convidados, dado o adiantado da hora. Nós já vamos com quase 1 hora de atraso. Bem, faz favor. Respondendo, antes de mais, eu estou a responder aqui agora algumas questões da arquitetura, porque o meu colega Carlos Mariano está com um problema de voz e, portanto, prefere não estar aqui a falar, porque pode não ser completamente compreensível, é por isso que ele não está aqui. Respondendo aqui especificamente à questão da maquete e das simulações 3D, existe aqueles elementos que nós mostramos ali, porque nesta fase já estamos numa fase de projeto de execução e, portanto, os desenhos a desenvolver, os elementos a desenvolver foram para projeto de execução e não no sentido de uma apresentação mais lúdica. No que respeita à acessibilidade para pessoas com mobilidade, com dificuldades de mobilidade, ela existe, portanto, existe ao nível de todo o edifício, portanto, o edifício tem sempre acessos para pessoas com mobilidade limitada, quer através, desde logo, de acesso através do parque de estacionamento, onde tem lugares privilegiados, junto dos elevadores. Os elevadores comunicam verticalmente com todo o edifício. Depois, ao nível de cada piso, os acessos permitem a mobilidade através de cadeiras, por exemplo. No que respeita aos balneários, eles todos, balneários e instalações sanitárias, todas elas estão preparadas para pessoas com mobilidade reduzida, sendo que garantem também sempre a privacidade. Portanto, são sempre compartimentos fechados em que garante a privacidade de quem as utiliza. Penso que relativamente a este aspecto... havia a questão da acessibilidade à piscina. Portanto, a acessibilidade está garantida a acessibilidade através de rampa na piscina de aprendizagem, em que é a única a que, em termos legais, poderá aceder, porque é a única que tem, no máximo, uma profundidade de 1 metro. Nas outras, legalmente, tal não é possível. Depois, quanto às profundidades dos diversos tanques, são as profundidades que estavam previstas no programa, portanto, mais uma vez, não nos iremos pronunciar relativamente a isso. Quanto à questão da inclinação
além de estar previsto em programa, o regulamento também assim o obriga. No que respeita ao revestimento, o que está previsto em projeto e está na memória descritiva da arquitetura é um revestimento à base de uma membrana armada antiderrapante, portanto depois em cor a definir pelo dono de obra neste caso. No que respeita ao terreno, chamo o meu colega Filipe Arteiro, especialista nas estruturas e fundações. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Boa noite a todos. O terreno realmente não é dos melhores, mas não há condições perfeitas nos projetos. O que posso garantir é que ao longo do projeto foi desenvolvido um estudo geológico-técnico, que foram feitas sondagens. Essas sondagens permitem-nos aferir as condições do terreno e, com base nessas condições, o projeto fez um estudo e esse estudo prevê uma leste de ensoleiramento, então armado, de espessura variável em função dos esforços, em função das cargas das próprias piscinas, e essa laje de ensoleiramento está fundada sobre estacas que atravessam esses maciços com fracas capacidades portantes e que vão descarregar as cargas em profundidade, em zonas que já nos garantem essa estabilidade. Portanto, não é nada do outro mundo. As piscinas que estão ao lado têm exatamente os mesmos problemas, as que estão construídas e não resta, se houver mais alguma dúvida. Relativamente ao solo, há de facto uma variação grande, onde se denota a existência de uma ribeira que lá existia. Pior que o aterro são os aluviões desse ribeiro, mas não é nada que tecnicamente não se resolve. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E agora, para terminar, por ordem de interpelação, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Vereador Luís Ferreira e ao Sr. Deputado para a Defesa da Honra. Ao Sr. Deputado, mas não é ainda, é no fim. Não, não é agora. Não é agora. É por ordem de interpelação. O senhor fala no fim. Primeiro foi interpelado o Sr. Presidente da Câmara, depois foi o Sr. Vereador Luís Ferreira e depois a sua honra foi defendida a seguir. Segundo alega. Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, queria me dirigir ao professor. Não fala na qualidade formal, estamos num debate. Eu quero chamar a atenção que nós estamos num debate, estamos na fase do debate em que todos nós estamos no mesmo plano de igualdade em termos de intervenção. E por isso é que eu segui este critério de dar a palavra na sequência das interpelações. Portanto, quem foi interpelado em primeiro lugar fala em primeiro lugar, quem foi em segundo fala em segundo, quem foi em terceiro fala em terceiro, porque não há aqui, digamos, o formalismo. Isto não é uma Assembleia Municipal, isto é uma sessão temática, é um debate organizado pela Assembleia Municipal. E, portanto, na fase aberta do debate, falamos todos no mesmo plano, embora fisicamente estejamos aqui bem diferenciados. Tem de haver critérios, e este é o critério que eu adotei. Faz favor, Sr. Presidente da Câmara. Bom, Sr. Presidente, se me permite, eu falarei daqui até por uma questão de maior rapidez. Penso que, antes de mais, dirijo-me ao professor João Araújo. Eu gostava de lhe dizer que aceito como pertinente a sua observação de há pouco relativamente às manifestações de apoio ou não apoio às intervenções. Para responder à sua pergunta relativamente às velhas piscinas, isso é uma questão obviamente que está ultrapassada, porque já lá vai o tempo em que avaliamos isso, mas é sempre útil revisitar isso.
Foi por aí que começou todo este projeto. A primeira coisa que se pensou foi: vamos reabilitar as piscinas e vamos ampliar estas piscinas, fazendo novos balneários, estacionamento subterrâneo, etc. E chegou-se a um custo de 5.700.000 euros. E foi aí que os técnicos que fizeram esses estudos, que estão disponíveis e que lhes posso fazer chegar, estudos económicos e arquitetónicos, posso fazer chegar, os técnicos começaram a falar em que era melhor então estudar novas piscinas e chegamos a esta situação em que estamos. Eu devo dizer que esse estudo das velhas piscinas ficava um remendo que me terá a oportunidade de observar, porque tinham que se andar ali a encaixar tanques de 50 metros, mais um tanque de aprendizagem, ficámos com balneários em sítios diametralmente opostos das piscinas, tinham que ser 2 balneários, era difícil encaixar ali estacionamento automóvel e depois toda a operação da piscina ficava prejudicada com isso, quer de um ponto de vista de gestão energética e de eficiência energética, quer de um ponto de vista da operacionalidade, para que, por exemplo, um só vigilante conseguisse dominar toda a área da piscina, só para dar um exemplo. Agora, para responder ao Sr. Deputado José Carlos Fonseca, eu devo dizer que a Câmara Municipal de São João da Madeira não tem problema nenhum de capacidade de investimento a médio e longo prazo. A Câmara Municipal de São João da Madeira amortiza dívida a uma cadência de 1 milhão e 100 mil euros por ano, com relativa capacidade de encaixe. A partir daí, devo dizer que é um esforço importante e significativo e com impacto na operação. Este ano, como é sabido, até agora já amortizamos 2.300.000 euros e isso tem um impacto na operação. E isso é uma consequência, por isso simplesmente, da forma como os contratos estão elaborados, de uma coincidência. Nós temos cerca de 14, enfim, uma dezena e meia de contratos de financiamento e por uma conjugação, enfim, desses contratos, caiu no ano 2014 uma quantidade grande de amortizações, o que levou a este esforço. E o mesmo se passará, ou semelhante se passará no próximo ano e ainda no ano seguinte, no ano 2016. Gostava ainda de responder àquele momento criativo do Sr. Rocha, que estava preocupado com o facto da sua família poder estar a dever 2.500 euros por causa à conta da Câmara Municipal. Eu gostava de lhe aliviar esse fardo, dizendo-lhe que à conta do país a sua família deve 110.000 euros. E, portanto, os 2.500 da Câmara não têm importância nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, para os esclarecimentos que lhe foram pedidos, passo a palavra ao Sr. Vereador Luís Ferreira. E depois, para terminar, a defesa da honra do Sr. Deputado Jorge Cortês. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou usar a mesma metodologia para perder menos tempo. Foi-me perguntado porque a questão também já foi levantada por outras pessoas, porque o CREN de facto financia esta piscina num teto máximo de 3 milhões de euros e depois falta o resto que o município terá que investir, e eu tentei demonstrar na nossa apresentação que os custos são muito mais do que aqueles 2,7 milhões e do nosso ponto de vista ascende no mínimo a 3,7 milhões. E então coloca-se a questão pertinente. Não estou a falar dos 3 milhões do CREN, e essa questão de não termos futuras oportunidades também é uma questão bastante relativa, não acredito nessa tese. Neste momento estão em aberto outras candidaturas que permitem também a remodelação de piscinas e por isso eu não acredito que não haja futuras oportunidades neste sentido. Bom, então onde é que nós poderíamos gastar dinheiro? E de facto, no seguimento desta sessão, eu julgo que ficou claro para toda a gente que São João da Madeira tem de facto uma tarefa muito grande pela frente, há muita coisa a fazer em São João da Madeira. Eu pegaria no primeiro exemplo, que é o mais básico, que decorre desta sessão, a questão da regeneração e reabilitação. Nós precisamos de reabilitar o nosso centro urbano, o centro cívico. É necessário, é urgentíssimo tratarmos do nosso centro cívico. Cá está um bom exemplo onde se podia gastar também dinheiro. Manutenção e reabilitação de equipamentos já existentes. O pavilhão das travessas, basta
Vereador, cinja-se ao tema das piscinas. Ora bem, eu agradeço que não estraguem a sessão, ainda por cima no fim. Exatamente, atenção, quem dirige os trabalhos é o Presidente. E eu peço a compreensão da plateia para que isto termine bem, porque senão vejo-me obrigado a encerrar a sessão antes do tempo. Eu já pedi a alguém, já não me lembro quem foi, que não fugisse ao tema, que se cingisse à questão das piscinas municipais. Precisamente para evitar, para além do prejuízo e em relação ao adiantado da hora, vamos evitar este tipo de confusão. Porque o tema principal, que é as piscinas municipais, já dá pano para mangas. Não vale a pena nós enverdarmos por outros temas. Não. Agradeço que não haja mais intervenções da parte da plateia. Pelo menos para o Sr. Engenheiro Cortês ter tempo para defender a honra. Se não, encerro a sessão antes de defender a honra. Faz favor, Sr. Vereador. Eu percebo o incómodo da bancada do PSD, dos apoiantes do PSD, mas este debate insere-se precisamente no debate da piscina, que a questão que se coloca neste momento é, face à situação financeira da Câmara Municipal, face à verba que o CRAN disponibiliza para financiar este projeto e não outro, o que é que nós podemos fazer em relação à parte que compete ao município. Eu estou a dar vários exemplos, do meu ponto de vista, que são pertinentes. Não há diálogo com a plateia, não há diálogo. Bem, o senhor quer que eu feche, que eu encerre, o senhor quer que eu encerre a sessão antes dela terminar? Senhor, agradeço que não intervenham. Estão a prejudicar-vos a vocês próprios, porque para mim não me custa nada ir já para casa e acabamos por prejudicar quem ainda está inscrito e não pode falar. Vamos lá. E tenhamos um bocadinho mais de tolerância democrática. Faz favor. Muito bem, Sr. Presidente. Mais outro exemplo, a reabilitação das piscinas exteriores, que neste momento precisam de ser reabilitadas, e além disso, os cortes ténis, como o Pedro Ual também acabou de dizer. Não vou falar, porque já falaram do Palacete dos Condes e do Rei da Farinha, do mercado municipal. Em termos de investimentos, nós temos uma unidade de cuidados continuados que precisa de ser terminada, nós temos o lançamento da unidade de saúde mental da ACAIS que precisa ser terminada, precisamos de apetechar o Rio Ulo de equipamentos desportivos e de apoio e tornar até o rio navegável do ponto de vista da natação. Em relação à política social, não me vou alongar muito, mas é um problema bastante antigo, a requalificação do parque habitacional, da habitação social em São João da Madeira, que a Câmara nunca olhou e poderíamos muito bem, e o PS está disponível, para apoiar. O senhor deputado, o senhor vereador continua a fugir ao tempo. Não me venha... Mas diga isso em voz alta, senhor. Bem, diga isso em voz meus alta. Meus senhores, Presidente, olha, não há condições. Senhor vereador, não há condições. Eu dou a palavra ao senhor deputado Jorge Cortês para defender a honra, se faz favor. Os comportamentos, as atitudes... Sr. Presidente, agradeço-lhe que eu venho aqui, não venho defender a minha honra, porque a minha honra eu defendia particularmente, se fosse caso disso. Eu venho defender a honra do meu partido, porque o deputado veio aqui dizer que o PCP apresentava ideias giras e não execuíveis, e isso é um insulto. Porque nós não andamos por ideias giras. Porque se andássemos por ideias giras, há muitos estávamos no poder. Nós andamos por convicções. E por isso é que durante 48 anos, enquanto outros estiveram quietos, nós mexemos sempre.
E isso é inevitável. Portanto, nós andamos por convicções. Mal será de nós se algum dia perdermos este norte. Nós só andamos por convicções. Ideias giras não é connosco. Muito obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, quando as pessoas querem que os factos e que as obras aconteçam, elas acontecem. E o exemplo disso foi este primeiro debate até à 1h30 da manhã, estar tão empolgado, tão quente, com tanto envolvimento daqueles que falaram e daqueles que não falaram, e portanto estamos todos de parabéns e eu agradeço-vos imenso. E os derrapanços que houve não foram muito significativos. Perdoemo-nos todos uns aos outros.